Olá, caros ouvintes. Passando hoje para dar início ao programa Manancial da Vida. Hoje o primeiro tópico é viver para quê? Mas ouça até o fim, se inscreva nesse canal, deixe seu like, toque o sininho das notificações, comente e compartilhe. Viver para quê? Muitas pessoas estão se perguntando aí. Então, todos nós enfrentamos em alguns momentos da nossa vida alguma coisa conhecida como crise existencial. É justamente aquele instante em que você para por não ter certeza de nada. E de repente você se pergunta, afinal, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que finalidade eu nasci? Eu faço falta para alguém? Alguém se importa comigo? E por aí são tantas perguntas, tantas indagações, né? Então, saiba ainda que isso é bem comum. Você não é a única pessoa, talvez, que esteja nessa situação e nem sofra, inutilmente achando-se um mártir. Pois sofredores como talvez você, como já passei por isso também, né, são milhares, né? Então, ao invés de se perguntar por que ou para que, muitos dizem a fim de que eu nasci, que no fim é a mesma coisa. Existem tantas pessoas aí, quando a pessoa pergunta por que, o outro diz, não, a pergunta para Deus é a fim de que eu... É a mesma coisa. Então, qual é a finalidade, qual é o motivo, razão, circunstância, né, que eu nasci? Essas perguntas. Então, é melhor experimentar dizer, já que eu nasci, já que eu estou aqui, então vou tentar fazer alguma coisa. É bem melhor você procurar realizar alguma coisa aqui nesta terra, né? Do que ficar dizendo e pensando coisas inúteis. Nós perdemos muito tempo com isso. Então houve um dia em que o profeta Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. E ele não foi o único a fazer isso. Então, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos achar muitas desculpas, né? Quando os servos do Senhor passaram por angústias tão grandes e ao ponto de não estar desejarem ter nascido. Então, sobre o desespero de Jeremias, nós vamos encontrar no capítulo 20, 14 ao 18. Mas vamos para o capítulo 13 primeiro, ele diz assim, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Então ele já está clamando, porque ele sabe que Deus, né, livrou a alma e livra da mão dos malfeitores. Mas teve um momento que daí ele disse o seguinte, maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu teu filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã. E ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou a madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Se for olhar hoje, realmente a situação desse país, nós estamos realmente vivendo uma situação de certo caos. É triste de ver, até de colocar filho no mundo, né? Das pessoas estão tanto aí querendo filhos, pôr nesse mundo tão tenebroso. Tanta maldade, tanta sujeira, tanta corrupção, exploração, ditaduras, tanto crime. Então é difícil hoje realmente viver nesse mundo. Tem horas que eu até mesmo, eu passei por tantas situações, tantos problemas, eu não tenho vergonha de dizer que eu já pedi para Deus levar, mas a família inteira. Porque eles precisam de mim e eu preciso da família. Então não é vergonha pedir, Deus me leva, mas ao mesmo tempo veio o arrependimento. Não, Deus, eu quero estar nesta terra. Eu tenho que fazer algo aqui nesta terra. Mesma coisa, eu estou nesse canal aqui, eu estou investindo para o bem da sociedade, pelo menos fazer alguma coisa, alguém ouve, para alguém serve as mensagens. Assim como serve para mim todas as mensagens que eu ouço, né, nos meios
sociais, políticos, nas igrejas, do presidente, pelo WhatsApp. Mensagem de fé, de esperança, testemunhos de vitória das pessoas. Esses testemunhos me ajudam a vencer, me ajudam a continuar vencendo e fazer algo pelo povo. Eu a vida inteira estive me preocupando em ajudar os outros. Mas às vezes a gente é bom demais, fica ajudando os outros também, e depois fica esnobando da cara da gente. Você ajuda ainda, sai falando mal. Você vende as coisas a prazo, fica devendo e depois ainda fala mal das pessoas. Então muitos são ingratos. Sempre tudo o que eu faço é sem esperar retorno, que é o que nós precisamos fazer. Mas muitas pessoas são ingratas, traem, né? Vem comer no prato da gente. Esses às vezes são os piores, então cuidado com esse tipo de pessoas, que às vezes te frustra, muitos estão frustrados talvez por causa disso. Ajudar as pessoas que vêm na tua casa, comem na tua casa, você ajuda e depois trai e te engana. Mas não é por isso que nós devemos parar. Então nós devemos pensar, eu penso que nenhum de nós está livre de passar por momentos assim. No entanto, a palavra de Deus, as Santas Escrituras revelam que nossas vidas são preciosas aos olhos do Senhor. Tudo que Deus fez de bom e tem uma boa finalidade. Cada um de nós tem seu valor. São valores diferentes, mas todos igualmente preciosos. Esses dias, eu tenho visto, tenho lido, uma pessoa, ela chegou e contou uma história e disse, ela disse que passou por baixo de uma árvore e ela estava carregada, eu estou falando o que a pessoa disse, não é eu que vi esses dias, não. Uma pessoa escreveu assim, esses dias eu observei algo interessante. Passei por debaixo de uma árvore e ela estava carregada de chuchus, mas não era um pé de chuchu, era uma árvore que afinal nem produzia frutos. Acontece que a planta rasteira, como é o caso do chuchuzeiro, resolveu nascer uma árvore e sem pedir licença subiu, envolveu a árvore toda e começou a exibir seus frutos. Todos podiam ver, no chão ninguém veria, mas assim uma árvore alta. Ficava muito bem os chuchus ali pendurados. E ela disse assim, fiquei a imaginar se afinal não era uma glória para aquela árvore dar suporte ao pé de chuchu. Então cada planta tem sua natureza e finalidade. Algumas árvores têm estrutura forte, mas não produzem frutos. Outras produzem frutos ou legumes, mas não têm estrutura para suportar o peso de seus próprios frutos. No exemplo citado, parece que as duas plantas se ajudaram. Então, se isso acontece com as plantas, meus povos, será que nós também não podíamos aprender com essa lição junto com elas? Quando nós não podemos mesmo realizar alguma coisa, por que então não ajudar ou dar suporte para alguém que possa fazê-lo? Muitas pessoas não se importam em ajudar ninguém. Pensa só em si mesmo. Vive a vida inteira pensando em si. Quantas pessoas estão precisando ao seu redor e não querem nem saber. Estão cheios de dinheiro, ricos, têm estrutura, saúde perfeita e não quer ajudar ninguém. Assim como aqueles que pedem tanto para Deus, Deus dá tudo. Quer um carro, se eu ganhar um carro, se eu ter um carro, eu vou levar as pessoas, vou levar meu vizinho, levar pessoas para a igreja, se precisar, no médico eu levo. Aí chega quando compra um carro, nem para levar 200 metros uma pessoa e não leva. Não dá carona para ninguém. Não quer ajudar ninguém. Então nós devemos ajudar alguém de alguma forma, né? Então nós precisamos estar atentos igual a árvore. Tem árvore que deu suporte, por exemplo, quantas que dão suporte para outras? Essas árvores que criam ramos, como o chuchuzeiro. Então nós precisamos estar atentos a isso. Sermos instrumentos de Deus e não apenas só querer receber ajuda. Então Deus também provou nos amar realizando algo que nós não podíamos fazer. O que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação.
Desta forma, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Isso é narrado por Isaías 53, Isaías narrando, falando da vinda de Jesus, né, que ele viria e ele já levou sobre si os pecados e as enfermidades. Então é mais uma das coisas que são importantes para que nós usemos em nossa vida. Eu vejo aqui de um exemplo de uma pessoa muito conhecida mundialmente, o missionário R.R. Soares, que usava essa expressão, pelas pisaduras de Jesus foram sarados. Ele usava óculos e ele disse que começou a pegar esse óculos e disse: o óculos, eu preciso de você, mas não gosto de você não, eu vou te largar. Porque pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, e ele começou a exercitar a fé. Em vez de amaldiçoar Deus como muito amaldiçoa, até porque tem um problema de visão. E ele declarando isso diariamente, chegou o momento que a sua visão foi restaurada. Então, assim como também no impulso, vou dar mais um testemunho. Eu morava em Cacoal, Rondônia, um pastor um dia chegou na igreja e pediram para ele ler a Bíblia, ele foi ver o seu óculos, ficou em casa. E ele clamou: Senhor, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, eu agora quero ler essa palavra e eu não posso ler, então restaura a minha visão. Ele clamou e Deus restaurou a visão, ele conseguiu ler normal. A visão dele voltou normal. Porque usou essa expressão, ele usou essa fé, ele creu. Se Deus já deu o seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, então nós temos Jesus, o nosso médico dos médicos, advogado dos advogados, Senhor dos senhores, que está aí sempre pronto para nos defender. Ele está pronto para nos salvar, nos ajudar, é que nós não fazemos as coisas certas. Nós às vezes nos desesperamos em vez de crer no que o próprio Jesus, quando o homem disse, está narrado no Evangelho, nos 4 Evangelhos, principalmente no Evangelho de João. Ele diz o que nós temos que fazer. Nós às vezes nos firmamos no medo, vem a ansiedade, e daí ficamos angustiados, vai até a depressão. E na depressão não temos mais força para nos levantar, nós queremos a morte, e muitos se matam. Muitos morrem, principalmente pela falta de Deus, pela falta de Jesus. Muitos morrem porque não querem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, porque não crê nele, não o aceita, não o recebe, na verdade, porque não é só aceitar. Jesus disse no Evangelho de João 1, versículo 12, ele diz: todo aquele que eu receber, ele não fala aceitar. Ele começa narrando que no princípio era o verbo, era a palavra, quer dizer, a promessa, e ele era Deus, ele estava com Deus e tudo se fez com ele, porque ele era a luz do mundo. Quando ele chega no versículo 11, ele diz: e ele veio para os seus e os seus não o receberam, que foram os judeus. Mas todo aquele que o receber, lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber Jesus não é simplesmente aceitar como se fosse um objeto. Você aceita Jesus e depois chega em casa e joga lá, aceita o seu objeto, seu presente, chega e joga lá. Aceita Jesus e chega na tua casa e diz: Jesus, você fica aí fora. Receber Jesus é deixar entrar na sua casa, deixar entrar na sua vida, deixar tomar conta de si. Isso é receber. Então, muitas pessoas dizem: quem quer aceitar Jesus? Todo mundo aceita, mas receber é muito difícil. Conheço muitas pessoas que simplesmente, em momentos, foram até em cultos, aceitam, mas não recebem Jesus de verdade. Não deixa entrar nas suas vidas, não larga toda a idolatria, não larga os ídolos, não larga o passado, não larga o pecado, não quer saber de mudanças. E depois vem um probleminha e cai na depressão, aí que é a morte, porque perde as forças. Se eu não tivesse sido já criado numa família de fé, de esperança, e eu não tivesse abraçado Jesus como Salvador, não tivesse conhecido esse poder de Deus há mais de 30 anos, eu com certeza não estava nem aqui falando, estava sem família, tinha morrido.
porque tinha muitas coisas que fazia que não cuidava da saúde, como bebidas, tipo de alimentação, etc. Mas pelos problemas que nós passamos, eu quero dizer que eu não teria suportado, que Deus permitiu um problema sério na minha filha. Permitiu uma epilepsia grave que não tem cura pela medicina. Não tem jeito. Ela chegou a fazer cirurgia, até separou parte do cérebro, nós morávamos em Curitiba. Em 95 ela veio para Goiânia, que mora aqui hoje. Fez cirurgia do cérebro apenas para reduzir as crises. Então Jesus me chamou pela dor, foi pela dor que eu vim. Eu também não queria saber desse Jesus assim, da forma que o pessoal fala, largar a idolatria para ter só Jesus. Eu cria nele, sim, eu orava. Muitas coisas eu conquistei porque eu agradecia a Deus, eu cria. Eu me imaginava na situação que eu queria, eu fui lutando desde criança e eu cheguei a alcançar objetivos assim como trabalhar em empresa grande. Ter uma empresa, fabricava produtos, vendia para o exterior, tinha marcas e patentes, etc. Eu conquistei muito espaço, porque eu me imaginava até os 40 anos ficando rico para depois ajudar os outros e eu estava ficando. Mas chegou um momento que Jesus viu que eu estava ficando rico, mas eu estava separado dele. Eu não estava só com Deus, Jesus e Espírito Santo, até na maçonaria eu estava. Então eu era católico radical, eu não queria saber de conhecer verdadeiramente as Escrituras. Mas Jesus me pegou pela dor até que um dia eu tomei uma atitude. Depois de ficar 2 anos indo só nas igrejas evangélicas também, mas eu fui conhecer a verdade, por isso que eu vos digo, buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai do Espírito Santo, que ele mostra o caminho. Eu sei que tem gente fanática que muda, 3 dias já quer que você se converta, já não sabe nem explicar como fazer, não qual é o caminho da salvação. Vê que você está em apuro, em situação difícil, e só fica falando, não, você tem que mudar. Tem que mudar sim, precisa, mas não te ajuda. Não abraça a tua causa, não te apoia, não está junto. Principalmente em oração contínua. Se você tem um problema, a pessoa, é importante nós estarmos juntos, abraça a causa da pessoa em oração. Ajuda a instruir para que a pessoa se levante e vença. E não, só às vezes ficamos ainda criticando a pessoa, ou reclamando, achando que só vindo para os caminhos de Deus você já resolve tudo. Não, tem que mudar a nossa mente, tem que mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, tem que buscar essas mudanças gerais. Então, pelo conhecimento que nós temos, podemos ajudar os outros a sair da situação, a aprender passo a passo como vencer na vida. Prosperado físico, espiritual, familiar, social, intelectual, profissional, economicamente, instruir as pessoas a buscar o conhecimento. Como Jesus disse no Evangelho de João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos buscar o conhecimento para saber como sair das situações. Muita gente está em situação ruim, mas porque não tem o conhecimento de saber como fazer, como agir, para sair daquela situação. Então não adianta, não é só orar, buscar Deus, tem que buscar Deus. E Deus sim, a sabedoria de Deus. Com a sabedoria de Deus, o conhecimento geral que nós vamos buscando, nós vamos avançando. São passo a passo. O primeiro passo. Para aqueles que não receberam Jesus como Salvador, é esse o caminho. Se colocar na posição, receba como único Senhor e Salvador. E depois começa a se colocar sob a égide de Deus. Se crucifique com Jesus Cristo sob o domínio do Espírito Santo. Joelho no chão, jejum e oração, muita fé e ação vencerá qualquer tribulação. Então, passos a serem dados. Primeiro passo é lutar pela fé, dizer eu quero, Senhor Deus. Eu quero a sabedoria de Deus, eu quero o teu poder sobre mim. Senhor, eu preciso de ti, admitir que nós precisamos de Deus. Admitir que nós precisamos de ajuda também de outras pessoas que podem nos ajudar. Ser suporte igual a árvore que suporta um pé de chuchu, maracujá, outros frutos. Né? Então nós precisamos saber que precisamos dos outros. Então vamos buscar ajuda. Ajuda de quem pode nos ajudar. Agora é claro que é ser bem-sucedido. Busque ajuda dos bem-sucedidos, não dos fracassados.
Porque perto dos fracassados é que nós fracassamos também. Junto dos mentirosos, dos ladrões, dos bandidos, dos corruptos, também assim é fácil que nós nos tornemos. Perto dos prevaricadores, dos prostitutos, né, prostitutas, aí nós nos tornamos iguais. Então saia do meio, saia do pecado. Muitos não pregam isso, tem que sair do pecado. Temos que nos arrepender dos nossos atos, dos pecados que nós cometemos e pedir perdão a Deus e procurar não mudar mais. Porque está cheio de pessoas que dizem que estão convertidos, mas continuam pecadores. Eu vou fazer agora uma alusão, ou seja, procurar demonstrar mais claramente a diferença do pecador e o que não é do salvo que peca. Pecador é aquele que vive com o pecado diariamente. Muitos se convertem e continuam sendo pecadores mesmo. Mas aqueles que são convertidos e saíram do pecado, de vez em quando cometem algum pecado, mas esse é o salvo que peca. O salvo que peca tem um Espírito Santo que mostra quando comete um pecado. O Espírito Santo já instrui, já chama atenção, já mostra, já sente no seu coração espiritual. Onde é o coração espiritual? É aqui no centro. No estômago é o nosso coração espiritual, onde nós sentimos as emoções, as tristezas e as alegrias. Então aí mesmo o Espírito Santo já mostra, já começa a sentir aquela coisa ruim. Opa, você pecou, então peça perdão. Nós temos essa vantagem de ter o Espírito Santo conosco, que ele já nos mostra, ele já acusa, você pecou. Então não seja mais pecador, mas sim um salvo que peca. Porque o pecador está todo dia no pecado, a mesma coisa que um mecânico, ele trabalha todo dia com mecânico. Eu, como advogado, se eu parar de advogar, eu serei um aposentado. Enquanto eu continuo advogando, eu sou advogado. Depois, se eu parar, eu terei a profissão de advogado, mas eu não serei mais, eu estarei aposentado. O médico para de trabalhar, ele tem a profissão de médico, mas ele não é mais. No sentido literal. Então, pecador é aquele que vive pecando. Se você ainda está nesse caminho e se diz convertido, muda. Porque o pecado separa de Deus. E muita gente está aí brincando. Nós somos máquina, igual uma máquina. Nós somos uma máquina humana, mas igual uma máquina, igual o motor de um carro, pode pifar a qualquer momento. Não importa a idade. Então, tu não sabes o dia que será ceifada a tua vida. Então, esteja firme com Deus, na fé, esperança de dias melhores. Projetando agora um ano de vitórias para a sua vida. Não só um ano, mas todos os anos para frente de vitórias. Mas buscando sempre forças no nosso poderoso Deus, que por Ele tudo pode. Para Ele nada é impossível para as suas promessas. E não desista por qualquer coisa. Tem pessoas fracas realmente, pedem a morte porque são fracas, porque não aguentam nada. Se aguentasse o que eu já passei, estou dando testemunho. Aqui há tanta coisa, hoje não dá, mas eu estou falando uma que é da minha filha. Minha filha sofreu de epilepsia e nós passamos lutas diárias ainda. Eu ainda estou esperando um milagre, mas se Deus tivesse feito um milagre, eu não estaria aqui hoje. Tinha largado a família. E também não teria aprendido o que eu aprendi hoje, tudo é aprendizado. Esse tempo de reflexão, esse tempo de luta, cada luta que vem, é um meio de aprender e ter uma vitória. Ninguém vence a guerra, numa vez só, e guerra, dentro de uma guerra, tem muitas batalhas, tem luta, tem períodos que as pessoas vão lutando, espaço a conquistar, por exemplo. Quando quer conquistar um espaço, conquistar uma terra, conquistar um local que foi invadido, então tem passos a seguir. A guerra é feita de batalhas por batalha. E nessas batalhas que nós vamos vencendo, uma por uma, até vencer a guerra. E eu tenho vencido até aqui porque eu abracei Jesus de vez. Vem vontade de desistir, vem. Vem uns momentos que a gente se sente até sozinho, parece que não tem mais saída.
Pessoas que podiam estar também nos ajudando em orações nem sequer ligam. Nem sequer se importa com a sua vida, se você está ou não está ruim, está bem. Eu já até sou um pouco exagerado, porque quando eu tenho alguém que está doente, algum amigo, eu procuro ir atrás. Eu ligo. Me coloco à disposição para orar, fazer campanha de oração com a pessoa até ver a pessoa curada, mas tem muitos que nem querem também. Não se interessam. Mas tem pessoas que estão aí se colocam como líderes espirituais, mas não se preocupa com o ser humano, com seus liderados, porque nem sequer ligam, nem sequer se propõem a ajudar a pessoa a vencer, nem sequer em orações, muito menos em outras coisas, muito menos em outros apoio, palavras de conforto, ajuda. Sem falar em dinheiro, né? Porque dinheiro a maioria não quer saber de ajudar quem precisa. Mas os que se levantam para ajudar os necessitados, com certeza, do jeito ou outro, Deus abençoará e terá retorno. Então nós temos que estar prontos. E quando nós fazemos algo por alguém e a pessoa tem resultados, nos ajuda a nos levantar. Então eu vejo por mim, muitas vezes estou lá cabisbaixo, estou ruim, tantos problemas, tantas lutas que nós passamos. Vem alguém que está doente, está com dores no corpo, eu paro, digo, quer uma oração, eu oro, a pessoa é curada em qualquer lugar, nos mercados, na rua, por telefone. Quando a pessoa é curada ou é liberta, está com um problema sério, você dá um apoio, uma palavra de conforto. Igual dos áudios que eu tenho passado no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, no WhatsApp, muitas pessoas têm dito, poxa, me ajudou muito, estava em situação difícil, estava para desistir. Isso me ajudou a eu me levantar e tomar novo rumo. Então esteja sempre pronto também para passar uma palavra de conforto para as pessoas, chega de pessimismo. Não importa a situação que a pessoa está, tem saída. Para tudo tem solução. É só saber buscar o meio certo para vencer. Buscar na fonte aquilo que nós precisamos. Buscar com pessoas bem-sucedidas na área que nós precisamos aprender alguma coisa ou resolver algum problema. Com profissionais da área. Mas se afaste dos mal-sucedidos, dos malfeitores, daqueles que te sugam. Se afaste dos hipócritas, dos puxa-saco. Tem gente que só dá valor aos puxa-saco, que fica junto com eles, está indo para o caminho errado, está indo para o buraco, mas prefere o puxa-saco, não quer ouvir as verdades. Muitos não se levantam também, estão em depressão, estão mal, até acabam se matando, por quê? Ou desiste de tudo, porque não quer ouvir verdades. Não quer ouvir aqueles que querem teu bem, porque quem te fala a verdade quer teu bem. Essa pessoa está pronta para te ajudar, senão ela não mostra. Pessoa que não quer teu bem, não mostra que você tem um defeito que precisa ser corrigido, não mostra o caminho errado que você está indo. Pessoa que quer teu mal é aquela que fica te elogiando, dizendo que você está certo, quer tirar proveito, então o puxa-saco só quer tirar proveito, eu já perdi com isso e aprendi. Eu dou mais valor quem me fala a verdade, por mais dura que seja. Posso até não gostar na hora, mas eu paro e vejo. Tem fundamento, eu vou seguir. Então não importa se você às vezes acha ruim de alguma chamada de atenção por alguma coisa que tu estás fazendo errado. Ou que não é bom. Às vezes não é muito bom, pode até ser bom. Muitas pessoas ficam só no bom, mas não procuram ouvir pessoas que mostram o caminho para chegar ao muito bom, ótimo, excelente, só quer ficar no bom. Pode ser bom, mas pode não ser ótimo, então escute aqueles que vêm te mostrar alguma coisa. Não importa o que falam, mas só está me criticando, você está criticando, é porque tem alguma coisa errada. Diferente, claro, de alguns, tem exceções, tem uns que só criticam porque tem inveja, tem raiva. Fala de ti porque tem inveja, tem raiva, porque não pode estar na situação que você está. Então afasta-se dessas pessoas, ou ignore. Se não dá para afastar, ignore. Mas aceita as correções, aceita os conselhos que vêm das pessoas, principalmente dos pais, das pessoas mais instruídas, dos verdadeiros amigos que estão ao seu lado quando precisa.
Dos que lutam por você mesmo por meio de orações que às vezes não pode fazer nada, mas pode orar e Deus supera. Mas tem muitos que se dizem amigos e são só fachada. São teus amigos quando você está bem. É igual os amigos da cachaça. Enquanto você tem cachaça para dar para eles, né? Estão lá nos botecos e estão juntos. Você não tem mais, eles já se afastam, já não são mais teus amigos. Teu amigo, quando você está bem, você está num cargo politicamente, ou numa situação boa, eles são teus amigos. Às vezes precisam de ti. Quando você está numa situação, às vezes caiu numa situação ruim, já se afasta. E amigo é aquele que está sempre a teu lado procurando te ajudar. Precisa de alguma coisa, estou aí. Como eu vou repetir, se eu não posso fazer nada fisicamente, com dinheiro, com a outra ajuda, mas eu posso orar. Talvez não possa nenhuma opinião sirva, porque tem problemas que dependem só de Deus. Eu preciso de um milagre. A única opinião é, vamos orar, vamos esperar em Deus. Para Deus nada é impossível, as suas promessas, mas tudo tem seu tempo. O tempo é de Deus. Então vamos, pelo menos, estar dispostos a ajudar as pessoas em oração, em instrução, dar força para que ela possa vencer e esperar o tempo acontecer. É igual quando se espera o nascimento de uma criança, demora 9 meses para nascer. Se sacar antes, ela pode nascer com sequelas e ser irreversíveis ou pode morrer. Ou pode demorar muito tempo para sarar depois, para ficar bem, para voltar ao normal, para o corpo crescer de uma forma normal. Como criança, às vezes, nasce antes do tempo, fica numa incubadora. E se nascer depois do tempo, às vezes, se tirar depois, não tirar na hora, pode morrer. Então, a bênção tem que esperar o tempo certo. Tem que esperar estar madura, como eu estou passando por tantas lutas. Mas tenho vencido até aqui. Estou esperando um milagre. E para conseguir um milagre, a melhor coisa que tem que fazer é estar orando e agradecendo a Deus e se imagine na posição que você quer. Se imagine na posição que você quer chegar, alcançar, nos objetos, os bens que você quer ter. Agradeça a Deus todo dia e assim será contigo. Então não desista, esqueça de querer morrer antes da hora. Às vezes, por causa disso, nós sofremos mais. Quando nós entregamos tudo na mão de Deus e agora vamos para os finalmente, vamos entregar na mão do Senhor, vamos nos ater ao que diz. Que disse Jesus quando o homem, narrado por Mateus, capítulo 11, 28, 29 e 30. Diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toma meu jugo, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Jesus chama para entregar nas mãos dele todo o fardo. Nós que estamos cansados e oprimidos, vamos entregar tudo na mão dele. Aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Né? E o fardo dele diz que é leve por quê? Porque o Pai, o nosso Deus, Deus não tem pecado. Então tem muitas pessoas também que estão sob um jugo pesado. Você está sob um jugo pesado, saia na tua casa, na igreja, muda. Quantos filhos estão pagando o preço por causa dos pais, jugo pesado? Vive no pecado, no trambique, problema. Está na igreja, onde tem os líderes cheios de pecado, de problemas, os fiéis estão lá pagando o preço porque estão no jugo pesado. O jugo do Senhor Jesus é suave por quê? Porque o Deus Pai é santo e Jesus é santo. Então nós entregando todo o nosso fardo ao Senhor Jesus, devemos deixar na mão dele e nunca mais querer pegar de volta. O fato de querer às vezes desistir e achar que não tem mais jeito, pedir a morte, é porque nós estamos, de forma fictícia, pegando de volta o fardo. Quando nós não cremos piamente 100% no nosso Deus e reclamamos, aí, mas não chegou a hora ainda, o Senhor não vai fazer, não está fazendo, significa que nós não estamos crendo nele
piamente, ou seja, nós não temos a fé plena, não colocamos a fé em prática, e nós estamos pegando de volta nosso fardo, então entregue na mão do Senhor e esqueça na mão dele. Negócio de pega e segura, ou fica segurando. Não quer entregar de vez, entrega na mão do Senhor. E creia nele. E creia que se ele criou um corpo humano tão complexo, com tanto poder, tudo que está sendo criado nesse mundo foi o ser humano que está criando. Né? Fora o que já Deus criou sobre a natureza. Estou falando tantas coisas de tecnologia, tudo que nós estamos utilizando a nosso favor, como esse instrumento que eu estou falando aqui. Os seres humanos que estão criando, olha o que é um instrumento desse. Nós estamos de um lado do mundo para o outro lado, nós estamos falando, nos vendo em momento real. Então o homem está criando tanta coisa, tanta capacidade para criar, e nós não usamos o nosso intelecto para criar. Então, em vez de estar reclamando, falar que está em crise, tantos problemas, vamos tirar o S de crise e cria. E quem está com Cristo não tem crise. A crise vem porque às vezes nós largamos Jesus. Nós abraçamos e largamos, vamos abraçá-lo de vez e vamos deixar com que ele tome conta das nossas vidas. Vamos recebê-lo de vez, deixar com que ele comande. Vamos clamar ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está aqui, tudo que nós temos de dúvida. Igual eu fazia, eu fiquei 2 anos indo em igreja evangélica também, buscando conhecimento. E quando me coloquei na mão do Espírito Santo para ele me mostrar de vez, e ele foi me mostrando, e ele tirou dos caminhos que não eram. Mas temos que nos despir do passado. Temos que nos desligar, porque tem gente que busca de Deus, mas não diz, não, eu não quero mudar. Eu nasci assim, cresci assim, Gabriela, ei, meus camaradas, igual aquela novela antiga. A pessoa não quer mudar. Não quer saber de nada. Então queira mudar sim, mas entrega na mão do Senhor, se dispa do passado, do eu, daquele sistema, né? De que eu fui assim, eu sou assim, como no caso religioso, porque meu pai era, e eu vou seguir porque eu não vou largar. Questão de religião. Então fica. Quer continuar do jeito que está? Por que muda tanta coisa? As pessoas mudam em tantas situações para ganhar dinheiro. Mudam. Vão buscar conhecimento para ganhar dinheiro, mas quando se fala do lado espiritual, para salvar a tua alma, as pessoas não querem, se irritam, ofendem. Porque eu estou na minha religião, porque Deus é um só. Não, Deus é um só, mas Deus não opera no meio da abominação. Deus não opera na idolatria, que é o que mais ele abomina. Então, se não entender isso, não adianta. Então, a pessoa quer vencer na vida, primeira virtude é a humildade. A humildade é dizer, não, eu vou buscar o conhecimento. Vai buscar, conheça. Você está num lado, precisa pular um muro, conhecer o outro lado. Para ver se o outro lado não é melhor. E buscando do Espírito Santo resposta, dá o tempo para ti mesmo, para a tua mente captar. Que a tua mente possa assimilar as coisas do que é certo e errado. Veja os exemplos dos outros. Veja como os outros conseguiram vencer, por que mudaram de lado. Então muda. Em tudo na vida nós devemos aprender a mudar comportamento. Mudar de emprego, mudar de profissão que não está dando certo. Não adianta bater dar muro em ponta de faca, porque vai se machucar. Você não está dando certo do jeito, muda. Está com a vida toda enrolada, está destruída, está vendo que não tem jeito, mas não quer saber de mudar. Então está aí o caminho, está aí a resposta. Vamos buscar a mudança esse ano, ano de mudanças. Em todas as áreas da nossa vida que nós estamos fazendo, buscar de Deus resposta. Cuidar da nossa saúde física, que é o principal, físico, espiritual e familiar, é o tripé de sustentação, nesses 3 pilares, né, de sustentação para o resto, para que daí nós possamos prosperar na vida espiritual, familiar, intelectual, profissional e econômica. E econômica
é consequência das outras. Tem gente só pregando dinheiro, né? Vendendo bens, tem que investir só na obra de Deus, só com dinheiro, mas não muda o resto. Isso aí pode até vir momentaneamente, mas você tem que estar preparado. Preparado porque quando vier o dinheiro você tem que saber administrar bem. Então procure prosperando passo a passo do físico, espiritual, familiar, social, intelectual, profissional. Se a pessoa não tem profissão nenhuma, como é que vai prosperar financeiramente? Ou aqueles que recebem herança grande dos pais, mas não têm sabedoria para administrar sua herança, joga fora tudo. Perde logo. Ou herança de qualquer forma de alguém. Deus às vezes dá muita coisa para a pessoa, abre as portas, aí ela ganha bem, tem muito dinheiro, depois perde tudo. Porque além de não saber administrar, se desvia para os maus caminhos. Não está sustentado na rocha que é Jesus Cristo. Então está aí, fica aí para hoje. Se coloque sob a égide de Deus, se coloque sob o domínio do Espírito Santo, se crucifique com Jesus, entregue todo o fardo a Jesus. Ele estará aliviando o nosso fardo. Ele estará nos ajudando, nos carregando nos seus braços, para que nós possamos vencer as batalhas e os desafios. Lute com unhas e dentes, na fé, sendo honesto, justo, não enganando ninguém, não prejudicando ninguém. Não faça nada que possa ter retorno em malefício. Tudo o que fizer seja para o bem, porque quem semeia o bem, colhe o bem. E se nós somos o que pensamos, o que falamos, nós colhemos o que plantamos, com algumas exceções. Então, semeie o bem e colherá o bem. Ajude os outros no que puder e terá retorno com certeza, mas faça sem querer algo em troca. Eu disse antes que é duro quando as pessoas são ingratas. Imagina com Deus, Deus dá tudo, ajuda, levanta, sustenta. Sara, salva, até ressuscita pessoas que morrem, ressuscita depois. São ingratas, nem sequer agradecem. Quantos aí são ajudados tantos anos por pessoas e nem sequer um obrigado? Mas eu não espero nada em troca quando eu faço alguma coisa por alguém. Eu fico feliz quando a pessoa quer, quando a pessoa toma atitude, quando a pessoa vai avante e ela aceita às vezes as opiniões. Quando se ora pela pessoa, a pessoa é abençoada e ela fica feliz, isso já serve, é o suficiente. Então vamos fazer o que é necessário para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa palavra tem um fundamento, mais que vencedores em Cristo, é porque Jesus já vence por nós. Quando Ele vence por nós, Ele já nos entrega a taça da vitória. Por isso nós somos mais que vencedores, mas quando nós deixamos na mão dele aquilo que não é do nosso alcance, o que nós podemos fazer, nós temos que fazer, porque Deus entra no impossível, o possível é para ti. Então faça o possível, lute, creia, não desista de nada e se imagine na posição que quer estar e alcançará teu objetivo. Que assim seja um ano de vitórias, um ano de sucesso. E não queira morrer antes da hora, porque você poderá morrer para o inferno. Espere o tempo de Deus. Lute para ter saúde perfeita, isso sim. Cuidar da saúde física e, por consequência, espiritual. Mas com a espiritual realmente alicerçado na rocha e firme 100%, problemas físicos virão durante a idade. Nós vamos passar por isso, mas nós vamos resistir. Seja por meio de ajuda de médico, remédio, aguentamos, mas nós vamos resistir, mas o espiritual tem que estar 100% firme. Não pode deixar abalar nem a saúde familiar. Porque abala a saúde familiar, fica todas as outras saúdes abaladas, normalmente. Então, ser firme na fé, na esperança, crendo que tu podes alcançar teu objetivo. Repito, para Deus nada é impossível as suas promessas. E eu profetizo na tua vida que o ano de 2025 será melhor dos outros, para aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que lutarem até a última instância para alcançar seu objetivo, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento,
buscando profissionalização e com certeza será bem-sucedida. Que Deus te abençoe e te guarde, né? E supra na tua vida tudo o que você precisa e consiga realmente, com a sabedoria de Deus, né, ser próspero nesta terra. Deus continue te abençoando. Um grande abraço.